Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o terceiro vídeo de revisão para a nossa A6, que vai ocorrer no sábado, no próximo sábado, dia 12, né? E dessa vez a gente fez o primeiro vídeo sobre a primeira ASD, né? A primeira sequência didática dos Estados Unidos e América Latina do século XIX. Observei, então, no primeiro vídeo que vai cair apenas a parte que envolve as guerras napoleônicas e o processo de independência da América Latina, certo? Também tivemos a videoaula, que foi a segunda, sobre o pensamento social e político do século XIX. Então, fiz algumas observações ali, por exemplo, Comuna de Paris é algo que não vem ao caso, tá? Assim, não vem ao caso ter uma noção do que foi, mas assim, não vem ao caso dar muito foco para esse tema, ok? Em compensação, embora não esteja escrito aí, o darwinismo social é um tópico importante, tá? E em algumas turmas, eu estou gravando vídeo agora às 8h28 da noite, do dia 9 de agosto, né? Então hoje é quarta-feira. Em algumas turmas eu já dei esse conteúdo, tá? Em quatro turmas eu já dei o conteúdo do darwinismo social. Na realidade, eu já havia apresentado ele nas aulas sobre o pensamento social e político do século XIX, né? Mas hoje eu acabei reforçando esse conteúdo. Por quê? Porque ele tem uma relação muito forte com o conteúdo desta videoaula, que é a sequência didática 8, Imperialismo e Neocolonialismo, né? Século XIX e início do século XX. Então, aqui, ó, aqui, gente, esse é o último conteúdo do segundo trimestre, tá? Que vai cair na prova. E esse conteúdo, ele já está esbarrando no ano que vem para vocês, que é o conteúdo do terceiro ano, tá? Vocês já vão abrir o, o terceiro ano em história, na base, né, já em compreendendo quando os imperialismos eles começam a se esbarrar, né, começa a haver uma crise, né, com a formação de grandes blocos de nações imperialistas que vão acabar se confrontando na Primeira Guerra Mundial, tá? Então isso infelizmente não é para nós. O que é para nós e que eu vou resumir aqui entender como é que se deu o fenômeno do imperialismo, certo? E, bem, o primeiro ponto, e aí está até ali né, no detalhamento, né, tá lá, as motivações para as ações imperialistas. Pô, entender as motivações do imperialismo é fundamental, tá? Bom, e nesse sentido, o que que eu recomendo? Eu recomendo ir para a base, né? Qual que é a base fundamental do fenômeno do imperialismo? É a Revolução Industrial. Onde quer que tenha havido Revolução Industrial, certo? Acabou tendo como desdobramento o fenômeno do imperialismo, tá? E assim, vamos deixar claro aqui, o imperialismo, voltando, quer dizer, Revolução Industrial, uma economia industrial, não é uma economia que só tem indústria. É uma economia em que os interesses industriais, né, há aquela fusão entre o capital financeiro e o capital industrial, né, e os interesses industriais, eles acabam definindo a conduta diplomática das nações, certo? Então, por exemplo, no século XIX surgiram as primeiras indústrias no Brasil. Isso não significa que o Brasil se tornou um país industrializado. No século XIX, surgiram algumas indústrias, inclusive importantes, na Rússia. Isso não significa que a Rússia tenha se tornado uma potência industrial, tá? E o mesmo vale para a China, por exemplo. Estou falando de grandes países, né? Que não eram países industrializados e, portanto, não vivenciaram o fenômeno do imperialismo. A Rússia era um império em expansão? Era um império em expansão, né? Durante todo o século XIX. Para vocês terem uma ideia, a expansão russa chegou até o Alasca. Mas não havia o impulsionamento industrial sobre a Rússia, não havia esse predomínio dos interesses industriais na Rússia, até porque a Rússia era um país predominantemente rural, 80% da população russa era formada por camponeses, né? Então, quer dizer, a Rússia ela não manifestou imperialismo, por quê? Porque os interesses industriais não predominaram politicamente naquela sociedade no século XIX, ok? Agora, se a gente fala da Inglaterra, a Inglaterra é o país pioneiro da Revolução Industrial, né? E durante 100 anos, a Inglaterra foi o único país industrializado do mundo.
tá? Consequentemente, a Inglaterra foi o primeiro país imperialista do mundo e a Inglaterra é famosa por ter formado um império onde o sol nunca se põe, certo? E aí, depois da Inglaterra, a partir de meados do século XIX, né, meião do século XIX para frente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter outros países entrando nessa fase imperialista, tá? Por quê? Porque estavam se industrializando. França, né? Em segundíssimo lugar, França. Depois você tem uma Alemanha, uma Itália, uma Bélgica, uma Holanda lá na Europa, né? São países que vão se industrializar e que vão adquirir vão se tornar imperialistas e também um desdobramento do imperialismo é o colonialismo. Então vai haver a formação de um sistema de colônias inglês, de um sistema de colônias francês, de um sistema de colônias alemão, italiano, belga, né? Vai também haver a entrada dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que, por exemplo, quando é que os interesses industriais foram vitoriosos nos Estados Unidos? Após a Guerra da Secessão, quando o Norte venceu o Sul. O Norte era industrializado, certo? Quando é que os interesses industriais passaram a predominar na Alemanha? Após a unificação alemã. Lembrando que quem conduziu a unificação alemã foi a Prússia, que era uma potência que se industrializou durante o século XIX. Tá? Quem é que conduziu o processo de unificação italiana? O Piemonte. O Piemonte era uma potência industrial dentro da Itália, ou seja, unificou, então a Itália passou a ser comandada pelos interesses industriais, do mesmo jeito que a Alemanha e os Estados Unidos, certo? Então, quer dizer, também tem a ver com isso, né? E por que isso é importante observar? Porque o imperialismo, ele quer abrir mercados, certo? Seja através da criação de colônias, seja através da criação de protetorados, seja através do domínio econômico, né? E no, digamos assim, no vértice disso tudo, né, assim, por cima de tudo isso aí, está o fenômeno da aliança entre o capital financeiro e o capital industrial, né? Quer dizer, o que é o sistema que financia, né, tanto produção e consumo, né, e ganha dos dois lados, né, ganha quando a indústria lucra e ganha também quando o consumidor se endivida para poder consumir, certo? Bom, então é isso, né? Essas são as motivações. Aí lembrar, né, que o nacionalismo impulsionou, né, o imperialismo e o colonialismo, né? Lembrar do Darwin, aí é que entra o tal do darwinismo social, que é aquele sentimento de superioridade do branco em relação às outras raças, que é um sentimento que ao mesmo tempo é uma ideologia que supostamente se baseia em ciência, mas na verdade é um cientificismo, né? O que é um cientificismo? É um discurso supostamente científico, mas que é, na realidade, uma ideologia disfarçada, vamos dizer assim, né? Então, o darwinismo social é uma ideologia disfarçada da superioridade do homem branco sobre as demais raças, certo? Bom, e aí o outro tópico, né, que eu ainda vou trabalhar na terceira aula da semana, né, é a Conferência de Berlim, né? Então, a Conferência de Berlim é um marco importante, tá? Porque Primeiro, porque ele ressalta a entrada da Alemanha e da Itália nessa disputa por territórios coloniais mundo afora, sobretudo na África, né? E o outro aspecto que também é importante e que é um desdobramento da Conferência de Berlim é a partilha da África, né? Então, o que foi definido ali na Conferência de Berlim? Na Conferência de Berlim foi definida a partilha da África, né? A divisão dos territórios africanos entre as potências europeias, né? E aí quem pegou a maior parte foi a Inglaterra, a segunda maior parte foi a França, a Alemanha pegou as sobras, a Itália também, a Bélgica pegou alguma coisa ali, o Congo, né? Ruanda, aí você tem a Holanda, né, com alguns pedaços ali, pequenos também, e você tem o caso de Portugal e da Espanha que mantiveram alguns pequenos territórios, né, que vinham desde a época das grandes navegações. Portugal e Espanha mantêm colônias do antigo colonialismo, né, do colonialismo do século XVI ao século XVIII, tá? Então, alguma coisa Espanha e Portugal vão preservar. Agora, a partilha da África, ela foi realizada no contexto do neoimperialismo, perdão, do neocolonialismo, que é esse colonialismo, né, por assim dizer, esse colonialismo do século XIX, por assim dizer, não, é o colonialismo do século XIX, né, numa nova etapa, numa nova vertente com novos valores, né, isso aí eu falei durante a aula, tá? E aí, assim, entra na questão das justificativas da dominação colonial, né,
que é essa questão da missão civilizadora, fora do homem branco, tem a ver com o darwinismo social, mas tem a ver também com uma proposta, né, de que o colonialismo ele não é pura e simplesmente uma exploração econômica, né? Então, assim, o colonialismo ele se reveste de uma missão, né, que o homem branco, pela sua superioridade, ele tem o dever de exercer sobre o mundo, né? Daí vem a questão da missão civilizadora, perdão, a dicção aí que deu uma falhada. Mas é pensar o seguinte, né? Estamos aqui para explorar, né? Estamos aqui para explorar, mas também estamos aqui para ensinar, estamos aqui para mostrar para esses povos que por conta própria não vão conseguir, né? O que que é a civilização, o que que é o progresso, o que que é a ciência, o que que é o desenvolvimento econômico. Vamos ajudar esses caras a construir ferrovias, vamos ajudar esses caras a construir linha de telégrafo, vamos mostrar para esses caras o que que é um navio a vapor, né? Vamos mostrar o que que é o que que é educação, vamos construir escolas, vamos construir igrejas. Tinha missionários ainda cristãos nesse neocolonialismo, né? Enfim, vamos ensiná-los a se vestir decentemente, vamos pegar um aborígene peladão, vamos dar uma roupa para ele cobrir suas vergonhas, né? Vamos ensinar esses caras a viver como os europeus vivem, de maneira digna, civilizada, né? Então, há toda uma argumentação moral, religiosa, é, como é que se diz? Até mesmo cientificista, né? Que legitima isso e torna o trabalho do europeu um fardo, né? Ou seja, um sacrifício, algo que se faz, um sacrifício que o homem faz em nome do progresso da civilização, tá? Contra a barbárie, certo? E é isso, gente. Eu acho que é só, tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Eu acho que o vídeo não ficou longo, mas é isso mesmo, né? O resto, gente, tem que ler, né? Não adianta ficar falando, achando, vou ver, assistir a aula do professor, vai ficar molezinha. Não, tá? Ó, assista a minha aula, mas também, além de assistir a minha aula, também faço o favor de dar uma lida no material, livro didático. Eu coloquei as referências do livro didático no AVA, é só procurar, tá? O que que pode estudar, entendeu? E no mais, estamos aí, né? Quinta-feira à tarde, né? O mais conhecido como amanhã, dia 10, né? Eu tenho que ficar à tarde no colégio, né? Quem sabe, né? Vocês não me dão uma procurada lá para dar uma conversada sobre o assunto, sempre é bom, tá bom? Então, vou fechando aqui, tá bom, gente? Desejo a todos uma boa prova, tá? Para muitos aí, essa 6, ela vai ser uma oportunidade de você já fechar o ano na disciplina de história, certo? Então vai ser essa oportunidade aí. Aproveita essa oportunidade, né? Vamos fechar o ano na disciplina de história. Tá bonzinho? Então tá, com isso eu encerro e faço votos de, no geral, que vocês tenham um bom resultado nas A6, tá bom? Beijo. Especial para Isabela, a conversadeira. Tchau.